Vamos lá iniciar mais um tutorial e dessa vez um muito pedido, um esfumado mais colorido com a paleta da Ludurana que já mostrei várias vezes lá no Instagram. Eu inicio com o corretivo Canelle da Maquia como base para sombras e espalho bem. Faço uma camada fina, porém uniforme, e logo em seguida eu selo as extremidades com pó translúcido, pode ser qualquer pó no seu tom de pele. Também aplico pó na região da olheira, porque vamos trabalhar com sombras bem coloridas e que a gente sabe que esfarelam muito, que são as sombras dessa paleta de 18 sombras da Ludurana. E eu já começo com esse tom vermelho aplicando no côncavo, primeiramente, que é onde deposito a primeira carga de sombra, com esse pincel da Levangie Gama 06, que vocês já conhecem, naquele movimento de vai e vem. Não se preocupem, pois a primeira camada fica mais marcada mesmo. E já venho aplicando uma segunda camada para pigmentar bem esse tom naquele movimento que a gente já conhece e não fechando tanto ainda o canto externo. Com o pincel limpo eu venho limpando, é assim mesmo esse termo, para retirar as marcações, é como se ele funcionasse como um pincel borracha, né? Agora eu venho com a última camada de sombra vermelha para atingir o tom desejado. Vocês sabem que degradê de esfumado é isso, a gente vai trabalhando com camadas e para isso muitas vezes a gente precisa retirar e colocar a sombra. Agora eu tô aí com o segundo tom mais vinho e já troquei por outro pincel, é importante você separar um pincel para cada sombra do degradê e aplico essa segunda sombra um pouco abaixo de onde fiz a primeira marcação, já fechando o canto externo. Essa parte exige mais calma e você vai precisar voltar com o primeiro pincel para misturar bem os tons, que é o que eu estou fazendo aí. Voltei com o pincel da primeira sombra para que o segundo tom entre bem nesse tom que usei como base para o esfumado. O trabalho de esfumado é assim, exige paciência e acabamento. Não se preocupe caso suje um pouco, você pode vir com uma esponja que vai funcionar como uma borracha, assim como aquele nosso pincel limpo. E aí eu utilizei esse pincel para retirar as marcações e você já pode separar um pincel também para essa função. Retorno com a segunda sombra para ela pigmentar no tom que desejo, que é esse vinho. Geralmente a primeira camada é para fazer a mistura e a segunda é para pigmentar a cor desejada, como vocês estão observando no vídeo, que eu só estou pigmentando o vinho e o degradê entre a primeira e a segunda sombra já está praticamente pronto. Voltei com a primeira sombra só para deixar o esfumado superior um pouco mais presente e a gente observar a presença desse rosa neon avermelhado e também subir um pouco mais com a sombra, pois a gente tem espaço, utilizando o nosso pincel limpo para remover qualquer marcação. Agora eu entro com a terceira sombra e um pincel menorzinho, esse é o Gama 03 da Levangie, para finalizar a marcação no canto externo. Nesse terceiro tom eu gosto de utilizar um pincel menor. Esse tom eu vou aplicar justamente no limite da mistura entre o primeiro e o segundo, para garantir o efeito de profundidade e mais presença da cor. O limite da marcação do canto externo fica ao teu critério, você pode chegar mais para o canto interno ou deixar mais no meio da pálpebra. Aí nesse caso eu cheguei mais no meio da pálpebra, lembrando de voltar com um pincel da cor anterior para garantir a mistura entre as sombras. E o trabalho de esfumado é esse, gente, muito vai e vem com pincéis e cores. Agora que o meu canto externo já está definido, eu vou aplicar os tons restantes do degradê na parte clara. E aí vou dando batidinhas com o dedo mesmo para espalhar o corretivo que já tem ali, só para delimitar a área. Usei aí esse pincel de esfumar para retirar essa marcação no canto interno, que eu achava que ainda estava um pouco marcado. E usei mais um pouco de corretivo só para ajustar essa área, mas é só um pouco mesmo, senão corre o risco de você apagar todo o trabalho de esfumado, né? E invadir esse corretivo além. Eu vou dando batidinhas para não ficar marcado até o limite aí do meu esfumado colorido, onde eu quero que ele fique. E agora eu venho com as sombras claras, começando pela sombra branca dessa paleta, que é muito boa para dar o destaque no canto interno. Você não precisa se preocupar porque não vai ficar esbranquiçado ou esquisito, é só para fazer a iluminação nessa área e o degradê se destacar ainda mais. Esse é o pincel Delta 11 lançamento da Levangie. Ele é um pincel menor de esfumar que é muito bom para essa função. Utilizo também mais duas cores claras e você vai perceber que o degradê vai fazer sentido e as cores vão harmonizar quando a gente aplicar o delineador. Estou finalizando com o último tom de rosa mais claro para fazer o contraste no limite do esfumado do canto externo.
É importante você prestar atenção nesse aspecto quando for escolher as sombras para compor o degradê de sombras claras. Retorno ainda com um último tom de vinho para ajustar esse limite e volto com um tom de rosa mais claro para que não fique marcada a transição. Sempre que você precisar, utilize o seu pincel limpo se achar que algo está marcado. Vamos fazer o delineado com esse delineador Mara da Mislari. Já falei várias vezes dele, super preto e super mate. Só não é a prova d'água, mas se você não tem problema em lagrimar os olhos, tá liberado, viu? Essa é a hora em que, gente, eu não enxergo nada e eu vou fazendo de forma bem intuitiva essa marcação do delineado, mas deu certo. Eu sempre deixo um espacinho sem passar delineador no canto interno, porque a gente sempre corre o risco de passar o dedo ou de lagrimar nessa área. Tô fazendo delineado esfumado e agora eu vou esfumando a ponta que deixei no canto externo com um pincel pequeno, esse é da Macrylan, o A26, de cerdas sintéticas, e ele é muito bom para essa função. Retorno aí com o delineador já retocado com um traço que eu não consegui fazer porque tava olhando para a câmera e esfumando o canto externo novamente. Utilizei a sombra preta dessa paleta nova da Ludurana, que é bem preta mesmo, mas esfarela bem. Então você vai usar só um pouquinho para colocar em cima do delineador, para ele morrer aí nesse esfumado preto. Não precisa subir muito, é só na região onde o delineado fica mesmo, viu? E abaixo do esfumado em tons vinho. Mas fica ao seu critério, para mim foi melhor deixar essa sombra preta só aí na região mesmo. Para que tudo fique harmonioso, é preciso retornar com um tom vinho para misturar bem ao preto, então você vai precisar ir e voltar algumas vezes, tanto com a sombra preta quanto com a sombra vinho, até atingir algo como uma única sombra entre o preto e o vinho, entenderam? Tô retornando com o preto para pigmentar um pouco mais e depois volto com o vinho, como já expliquei para vocês. Fiz isso mais ou menos 2 vezes. O trabalho de esfumado é repetitivo mesmo, mas isso é para garantir aquele efeito bem difuso, que a gente não distingue quais tons estão presentes e tudo fica uma coisa só. Dicção, né, gente? É complicado. Então eu vou finalizando com essa sombra vinho, já finalizei e vocês veem que o esfumado preto já não tá mais tão marcado. E aí fiz aí a iluminação abaixo das sobrancelhas com esse iluminador babado, que é o pó da noiva da Mojave, e vou usar um pincel bem pequeno de precisão, já usei na verdade para encaixar bem abaixo do arqueamento. Esse iluminador é bem dourado e destaca bem a área. Eu volto aí com o pincel da segunda sombra só para o iluminador entrar bem no esfumado. Finalizo com meu pincel limpo só para desencargo da marcação mesmo. Mas olha, tá bem definido a área do esfumado e iluminação. Agora vamos para o esfumado inferior e eu utilizei esse lápis maravilhoso da Arc-en-Ciel marrom. Ele é a prova d'água real, gente, bem macio, além de ser bem acessível no preço. E eu utilizo assim, com uma gotinha de diluidor para deixar ele mais líquido, tipo um delineador. Assim ele utiliza bem na região e permite que eu esfume com mais facilidade, apesar de já ser um lápis macio. Com um pincel de precisão, eu esfumo só a borda desse lápis, mas eu utilizo essa laminha que eu fiz anteriormente para ajudar a esfumar e pigmentar também. Eu prefiro o tom de marrom para deixar mais marcante do que o preto. Eu acho que o preto marca muito, principalmente para o meu tamanho de olho. Então eu uso esse lápis justamente por conta da pigmentação e desse tom. Você pode utilizar a esponja como uma borracha só para tirar os excessos e limpar. Mais aí essa área e volto para a segunda camada de lápis, só que mais rente ali na linha d'água, porém sem invadir. Esfumo novamente, esse é o tom de lápis que eu gosto, a ponto de não selar com sombra. Esse lápis nem precisa, viu? Esse pincel de precisão é aquele famoso da Macrylan, o 107, que é muito bom para esse trabalho de esfumado inferior. Agora com a sombra vinho eu aplico só na borda do esfumado inferior marrom que fiz com um lápis com um pincel virado. Percebam que ele tá diferente aí. É só para ficar mesmo na borda, não precisa invadir o marrom. Não se esqueça de linkar com o esfumado do canto externo para o acabamento ficar bem feito. Volto aí com a minha borrachinha para deixar tudo no lugar. E aí com o pincel de precisão retorno novamente para dar uma última esfumada e agora utilizo o último pincel de sombra, o menorzinho, para ajudar a esfumar e obter o efeito mais difuso, né? E aquele esfumado mais marcante, esfumado inferior. Esse esfumado mais grosso é ao seu critério, mas ele é indicado principalmente para disfarçar quem tem linhas finas. Agora retoco a sombra branca na parte superior e inferior também para finalizar os acabamentos. É importante também ajustar a parte inferior
para não ficar parecendo que tá faltando algo, viu, gente? Para dar um último acabamento e deixar o esfumado inferior bem limpo, eu faço uso dessa dica de usar o pó compacto com esponja, até por ajudar a retirar qualquer borrado. Optei pela linha d'água clara e usei o corretivo Snow da Maquier com esse pincel Mara da Levangie, o gama 17, então já pega essa dica porque ele é muito bom. Ele é de precisão bem pequeno e é excelente para aplicação de produtos nessa área porque não pinica o olho e é bem reto. Eu volto com o pincel de esfumado inferior para retirar qualquer invasão do corretivo nessa área, porque fica esquisito, né, gente? Então voltei para dar esse acabamento. E essa é uma dica bem boa que vocês sempre me perguntam, então já sabem. Depois de aplicar o lápis na linha d'água, tem que voltar para dar acabamento no esfumado inferior. Voltei aí com a sombra branca para colocar tudo no lugar também. Olha como o corretivo na linha d'água ficou bem no lugar sem invadir. E o olho tá pronto, né, gente? Agora eu aplico máscara de cílios antes de aplicar os cílios postiços. Uso essa da Ruby Rose mesmo, eu gosto bastante dela porque ela já tá bem usada. E também curto muito o efeito. Aplico aí também nos cílios inferiores. As sobrancelhas eu corrigi com essa pastinha da Nath Capello, que é uma cor universal. E deixo sempre por último porque o trabalho de esfumado acaba apagando a correção das sobrancelhas se eu já tivesse corrigido, né? Então deixo sempre sobrancelhas por último, inclusive em atendimento. Eu fiz aí uma correção bem de leve, nem foi completa, mas só para vocês terem uma ideia. E os cílios, que é o próximo passo, né? Foram esses maravilhosos da Quero Makes, minha parceira topíssima. Esse modelo é o G806, que não é tão grande, mas dá um destaque muito bonito nos olhos sem pesar. Finalizando a maquiagem agora com esse blush da Makery, o Pretzel de morango, e fica ao seu critério querer retocar. Eu gosto do blush mais presente, tipo chinelada mesmo, como dizem, mas gosto é muito pessoal, né? Você pode não fazer se não quiser ou não gostar. Retoco também o contorno do nariz, aí eu utilizei o pó C5 da linha Smooth da Mahave, ele é mais quente. E é o que eu tô usando também para o contorno facial. Eu não fiz contorno cremoso, só fiz mesmo com esse pó. E olha o pó da noiva aí novamente, eu vou usar como iluminador e aplico com os dedos primeiramente e depois espalho com um pincel. Ele é um iluminador em pó bem brilhoso, então se você não gosta assim, pode usar um iluminador compacto mais leve ou não usar, fica ao seu critério. Apliquei também no nariz, apesar de não ser muito fã, mas só pra dar um glow nessa make, olha que maravilhosa que eu fiquei. Esse é o batom Sandia da Mahave e a make tá pronta, gente. Me conta se você gostou, não esquece do seu like e comentário. Um beijo e até a próxima, tchau!